Você com certeza está ouvindo falar, né, um assunto que está muito em pauta ultimamente, a tragédia que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, as enchentes. E nós aqui do Petcast Patinhas em Foco, a gente não podia deixar de trazer esse assunto em pauta, porque nós somos o teu canal de informação, além de informação, entretenimento, novidades, saúde e tudo que envolve aí o mundo pet. E como todos nós acompanhamos, lá aconteceram muitas coisas que envolveram, além das pessoas, os nossos irmãos animais. E a gente trouxe hoje para falar aqui no nosso estúdio, no estúdio próprio do Petcast Patinhas em Foco, uma pessoa muito especial que vai contar para a gente. Ela é veterinária, dermatologista e ela foi de voluntária lá para o Rio Grande do Sul. Então, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Enchentes e dermatologia veterinária. A missão da doutora Silmara Zago, no Rio Grande do Sul. E aguenta aí, não foge não, porque a gente vai rodar a nossa vinheta e logo, daqui a alguns segundos, a gente já está de volta para você não perder nada do que a gente preparou para você. Aguenta que eu já volto. Voltamos. E eu tenho certeza que você fez aí como os bichinhos da nossa vinheta, né? Correram, pegaram a pipoca, pegaram a água, o refrigerante e já sentaram aí para ouvir o que a gente tem para falar para vocês. E eu não vou ficar enrolando, porque eu sei que vocês ficam bravos aí, porque eu fico falando, e deixo de falar o que vocês querem ouvir. Vocês querem saber quem é esse special guest que tá aqui na minha frente e cheio de informação. Ela está lotada de informação para passar para vocês, porque vocês sabem que quem senta aqui na cadeira do Petcast, Patinhas em Foco, é gente poderosa, que entende muito, porque Petcast, Patinhas em Foco é o teu canal de informação, então a gente vai trazer aqui para vocês pessoas que manjam. Eu já vou logo pegar aqui a colinha, porque vocês sabem que os nossos special guest têm longas fichas e não dá para decorar, né, gente? Então, eu já estou com meu óculos e já vou começar falando sobre a nossa convidada ilustre. Ela é casada com o Eros Lobo. Ela é mãe do Guilherme, de 17 anos. Ela é formada em medicina veterinária pela Unesp desde 1995. Ou seja, ela é veterinária só 29 anos. Eu não era nem nascida. Mentira! Ela é pós-graduada em dermatologia pela USP desde 2010. Experiência é o que não falta para essa nossa special guest. E como conhecimento é fundamental e estudar é um diferencial para ela, ela está cursando nutrição animal. Ela iniciou em novembro de 2023. Vocês estão vendo? Conhecimento nunca é demais. Está aqui a nossa special guest que não me deixa mentir sozinha, hein? Ela é proprietária da Zooclínica, fundada no ano de 2000, aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Lá tem serviços diversos, cirurgias, vacinas, atendimento domiciliar, internação, além, é lógico, do atendimento dermatológico. Ela é mãe de pet também. Ela tem 2 cães. Uma boxer de 8 anos, chamada Lila, e outra adotada agora lá no Rio Grande do Sul, uma SRD de 3 meses, chamada Guria. Gente, ela foi para lá e voltou com uma cachorrinha tira-colo, vai vendo. Ela tem também 2 gatos SRD de 5 anos, o Molly, é Molly, depois você me corrige se eu falei errado, hein, doutora? E a Jaqueline, a Jaque para os íntimos. O seu hobby, gente, isso é muito diferente. Por isso que eu falo, Petcast, Patinhas em Foco é o teu canal de informação.
O seu hobby é espeleologia, que é a ciência que estuda as cavidades naturais subterrâneas, ou seja, as cavernas. É isso mesmo, doutora? É isso. Eu dei um Google, porque eu não sabia o que era, e antes aqui de fazer a ficha, eu dei um Google porque eu precisava saber o que era. O seu sonho é ter estabilidade financeira para poder se dedicar mais como voluntária em trabalhos com os animais. E ela vai falar muito aqui com a gente sobre a crescente casuística dos problemas dermatológicos com os pets, além da sua vasta experiência como veterinária e principalmente a sua vivência lá no Rio Grande do Sul com os nossos irmãos gaúchos, cuidando ali dos seus animaizinhos nessa tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Então tem muita coisa bacana aqui, muita coisa interessante para a gente estar dividindo com vocês. Aqui comigo, sentada aqui na minha frente, no estúdio próprio do PetCast Fatias em Foco, nada mais, nada menos que a doutora Silmara Zago, da Zooclínica da cidade de Indaiatuba, do interior de São Paulo. Doutora Silmara, primeiro quero agradecer imensamente a sua presença. Eu sei que a sua agenda é bem aí concorrida e você ter conseguido aí um tempinho para estar aqui com a gente no estúdio, para estar gravando aqui com a gente, eu já me sinto muito honrada. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite e eu sei que você tem muita entrega, eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão ficar muito felizes de estar te ouvindo. Obrigada, Sil. Obrigada, eu que agradeço, Tatinha, o convite. Foi um tanto inesperado para mim, né, fazer um podcast, mas eu achei fantástico poder ter essa oportunidade de conversar, né, a respeito dos nossos pequenos, que é o foco aqui do canal. Não sei por que você achou inesperado, porque eu vou te confessar, o seu nome estava lá na lista desde que a gente inaugurou o podcast aqui, viu? Você era um dos nomes mais cotados ali para estar trazendo aqui, porque afinal de contas, você tem bastante conhecimento da veterinária há tanto tempo, 29 anos, né? Está dentro da dermatologia desde 2010. Isso, desde 2010. Sou veterinária do século passado. Claro, gente, eu não era nem nascida. Oh, mentira, mentira, mentira. Mas, ô Sil, deixa eu já aproveitar aqui e te perguntar. Antes de saber, né? A gente sabe que a Silmara é a Silmara veterinária, a Silmara dermatologista, é a Sil lá da Zooclínica, né? Que já é conhecido. Mas quem é a Silmara para você? A Silmara é uma criança que lá no começo, né, sempre gostou muito dos animais. Lá em casa, quando eu morava com os meus pais, a gente sempre teve muito bicho em casa. A gente tinha vários cachorros, vários gatos, a gente tinha passarinho, a gente tinha codorna, tinha galinha, tinha coelho. Caramba, era um zoológico! Era uma casa na cidade mesmo de São Paulo, mas meu pai gostava muito de bicho. E, de certa forma, isso acabou me influenciando muito, né, na escolha da profissão, porque eu fui criada com bicho, eu sempre dormia com bicho em casa, apesar da minha mãe não gostar muito, né, eles sempre dormiam na cama comigo. E eu sempre gostei muito de animal, de todos os animais. Confesso que a minha paixão mesmo, quando eu me formei, era pensar em fazer alguma coisa com animais silvestres. Porque sempre foi muito uma paixão mesmo, né? Dos grandes animais, de poder cuidar dos grandes animais. Mas, infelizmente, os rumos foram pro lado dos pequenos, que também é a minha outra paixão. Uhum. E é o que eu sou hoje em dia. Eu me vejo muito como esse lado veterinária, como lado mãe, né? Do Guilherme, de 17 anos, é um adolescente, né? Um filho maravilhoso, né? E esposa do Eros, que é o professor universitário. E a gente tem essa família aqui em Indaiatuba. Já moro aqui desde que eu me formei. Em 96 a gente veio pra cá, eu vim pra cá. E aí o Eros acabou vindo mudar pra cá também, depois que a gente Você teve era o de Gui. São Paulo, capital? Eu era de São Paulo, né? A sua família de raiz, seus pais eram de São Paulo? Toda a minha família é de São Paulo. E aí eu me formei, arrumei emprego aqui numa clínica, em Indaiatuba, e aí as coisas foram acontecendo. E aí nasceu em 2000, nasceu a Zooclínica. 2000 nasceu a Zooclínica. Caramba, 24 anos de clínica.
Só 24 anos. 24 anos, tem história, né? Tem muito. E a dermatologia entrou na sua vida em 2010. Ela, na verdade, entrou um pouquinho antes, quando eu queria ter feito o curso de especialização da USP, que era um dos melhores cursos de especialização em dermatologia. E esse curso começou, se eu não me engano, em 2006, que foi montado. E aí eu já tive o interesse de fazer a dermatologia naquela época. Só que eu engravidei. E aí ficou muito complicado entrar e cursar. Eu até prestei, mas não passei na prova. Uma prova um pouco complicada. E aí eu não consegui fazer neste momento. Mas daí, um pouco mais pra frente, eu prestei novamente. E daí eu estava um pouco mais preparada e consegui entrar. Deu super certo. E desde 2010 eu tenho esse título, né, na especialidade. E a gente trabalha já como uma forma pioneira aqui em Indaiatuba, na dermatologia veterinária. Sim. E assim, Sil, me fala uma coisa, você já é veterinária há 29 anos, né? A gente sabe que antes, alguns anos atrás, a medicina veterinária era sempre centrada no clínico, né? De uns anos para cá que começaram a ter as especializações, tanto que você acabou fazendo especialização em dermatologia, tudo. E aí, focando aí na sua especialização, você acha que tem aumentado os casos dos problemas dermatológicos nos pets, ou é porque os tutores estão mais atentos, ou é porque existem agora certas especializações como a dermatologia, né? Como que você vê isso? Você acha que as coisas têm evoluído, têm tido mais problema porque a gente está tendo mais conhecimento e por conta disso acaba vindo os problemas por conta do conhecimento? Como que você vê isso? Não, está tendo efetivamente uma casuística muito maior de problemas dermatológicos nos pets. Isso é nítido, é evidente, né? Existem números que a gente consegue avaliar isso já em estudo, né? A gente fala em torno aí de 30% de casuística na clínica geral, 30% é problema dermatológico. Por quê? De onde que vem isso? A alimentação? O que é? Existem algumas linhas de pensamentos, né? Existem estudos também que falam sobre esse aumento da casuística. E alguns pontos a gente precisa prestar um pouco de atenção. Por exemplo, existem muitos animais que hoje que nascem por cesariana, não nascem de parto normal. Né? Raças que são aquelas raças braquicefálicas, que têm um focinho achatado, a fêmea normalmente não consegue parir, né? E aí precisa se fazer uma cesárea para esses animais nascerem. Então, o fato do cãozinho, né, do filhote, não passar pelo canal vaginal da mãe, da fêmea, ele acaba não tendo a colonização da pele dele com as bactérias do canal vaginal da mãe. E isso favorece, dá uma predisposição para esse filhote que nasceu de cesariana não ter essa colônia de bactérias na pele que proteja contra infecções de pele ou que sejam bactérias que ajudem no equilíbrio da microbiota cutânea, né? Porque a pele, ela tem uma microbiota que faz parte dela, né? E as bactérias, os vírus, os fungos, tudo está ali em equilíbrio. Se ocorre uma disfunção, que a gente hoje em dia chama de disbiose dessa camada da microbiota, isso pode favorecer aos problemas dermatológicos, que hoje em dia é muito comum a atopia. Meu Deus, eu tô chocada. Então, isso é um dos fatores, né? Então, o nascimento por cesárea. Segundo ponto que a gente pode levantar aí como uma possibilidade do aumento da casuística seria os animais nascerem e não terem o convívio, né, com os familiares ou com outros cães. Porque o cãozinho nasce e daí, quando é um cão de canil, ele muito rapidamente já é comercializado, já é vendido, né, e fica muito pouco tempo com os pais, com os irmãos, com outros cães. Então, às vezes, o animalzinho é desmamado com 35, 40 dias, 45 dias, no máximo uns 60 dias,
e esse animalzinho já está, né, numa outra família, num outro O convívio. ideal é que ele fosse desmamado mais tarde. O ideal seria que ele tivesse um desmame mais tarde, mas não só isso, que ele tivesse um convívio familiar ou convívio com outros animais por um período de tempo maior. Porque o que acontece? Ele sai da família dele, vai para uma nova família, vamos chutar aí, uns 50 dias. Sim. E aí, nessa nova família, o que está mais acontecendo? Os tutores, hoje em dia, adotam, compram um animal e aquele animalzinho, normalmente, ele não tem outros cães, né? Sim. Ele vai para um apartamento, normalmente. Ele é filho único, ele vai para um apartamento e aí ele não convive com outros cães. E aí o veterinário que está atendendo aquele cãozinho, né, fala para o tutor, olha, você não pode sair, não pode passear com ele, não pode ter contato com outros cães, porque ele não é vacinado. Né? Então, eu vou colocar aqui uma polêmica, porque nós, veterinários, precisamos discutir sobre isso, né, nessa questão da casuística de problemas dermatológicos. Será que a gente está fazendo a melhor opção? Será que a gente está propondo a melhor opção para esse tutor de não deixar esse cãozinho filhote fechado, né, no ambiente restrito, não convivendo com outros cães? Mas aí essa indicação, eu já vou cortando aqui, eu costumo ficar com isso, em cortar, porque as coisas, eu vou ficando curiosa. Sim. Gente, ó, vem aqui pra mim. Quando eu falo pra vocês que PetCast, Patinhas em Foco, é o teu canal de informação, eu falo que eu não tô mentindo, mas eu tô mentindo sim, porque é o meu canal de informação também. Porque muitas coisas que eu escuto aqui, eu não sabia, e eu fico curiosa, por isso eu acabo trazendo essas questões aqui, pra mim, pra levar até vocês. Quando o veterinário, né, e a gente orienta, né, eu como dona de creche, às vezes também oriento, não pode ter o convívio e tal, porque a gente pensa que esse animalzinho, ele pode, às vezes, não sei, de repente se contaminar, ou ele tá mais suscetível a ter alguma doença, mas a gente não pensa nisso, porque eu não imaginava nessa possibilidade. Mas a gente daí não fica entre a cruz e a espada? Então, Kátia, é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter o bom senso, né? Você não vai pegar o seu filhotinho, que não tem imunidade, né, que está suscetível, ainda não é vacinado, e não vai colocar com um animal de rua que você não sabe se esse animal de rua tem ou não alguma doença, né, ou se é vacinado ou não. Mas não tem problema de você colocar ele com outros cães que você sabe que são sadios, né, que já tem, assim, as vacinas em dia, né? Porque com isso esse animal consegue adquirir, né, esse contato com outros cães, com outros ambientes, ele consegue adquirir uma imunidade melhor. E isso é muito semelhante ao que falam com as crianças, né? As crianças humanas que nascem. Os pediatras, eles falam, não, tem que deixar andar no chão, pisar na areia, comer terra, né? Então, é uma coisa que, na veterinária, nós, como veterinários, às vezes acabamos pecando em querer esse excesso de zelo, porque aí o animalzinho não tem a imunidade. E o pior, né, o animal, ele tem um período, né, que essa imunidade dele é mais, vamos dizer assim, aguçada para ter esse desenvolvimento, que é nos primeiros meses de vida. Até os 4, 6 meses de idade é que ele consegue, né, adquirir, né, essa imunidade, né? E aí, depois que passa essa janela temporal, você daí não adianta você colocar e ter isso, né? Entendi. Então seria até interessante, por exemplo, eu que tenho creche, né? Eu tenho a procura ali por tutores que têm filhotes, e eu sempre falei isso, não, com todas as vacinas, não pode ser depois de tanto tempo, mas ali no meu ambiente, todos os cães que frequentam, eu sei de todo o protocolo vacinal que eu exijo. Então ali seria até um ambiente seguro para eles. Sim, seguro, né? Seguro e importante para essa imunidade, né? Nessa faixa etária aí que eu falei. É muito importante, sim. É muito interessante, né, para evitar um dos problemas dermatológicos, um dos maiores problemas dermatológicos que acontece hoje em dia é chamado atopia, que é uma doença alérgica, né? E essa doença alérgica, ela acontece muito nesses cães, nesse biotipo de cão, né, que nasce de cesárea, que vem de canil, que morou numa casa onde não teve convívio. E um outro ponto que eu não falei ainda, né, que também a gente tem que levar em consideração,
né, para o aparecimento desses problemas dermatológicos. O alimento ultraprocessado. E também aí vai gerar uma polêmica aí no seu canal, porque nós também, como veterinários, né, a grande maioria indica que o animal, o filhote, coma ração. E a ração é um alimento ultraprocessado, né? Então, será que essa é a melhor indicação também? Né? Então, fica aí um ponto de interrogação para todos nós repensarmos na nossa conduta. Alimentação natural. Eu sou um pouco tendenciosa a falar, porque eu estou fazendo curso de nutrição, pensando realmente nessa questão da alimentação natural para os cães. Excelente! Gente, que alívio, misericórdia de Deus. Eu tava aqui esperando ela falar, ok, é isso mesmo, porque lá, né, você conhece, né, os meus biscoitinhos, né, que já passaram ali com você. Uhum. Você vai conhecer o biscoitão agora, que é o Big Mac, né, você já conhece o Roger Lúcio e Enzo Luigi, e eles fazem uso de alimentação natural, né? Fantástico. E eu falo muito, eu falo para os meus clientes, se você tem um cachorro, 2 cachorros pequenos, e você tem a possibilidade de introduzir alimentação natural, faça o uso da AN, né? Tira os industrializados, né? Tira a ração. Eu gostaria de entrar com a alimentação natural no meu Big Mac, no Golden, né? Mas assim, quando ele vai comer, ele vai comer 1 quilo, né? por dia. Hoje ainda não consigo. Mas eu vejo, assim, os benefícios que tem a alimentação natural. Então, acho que a gente está no caminho certo, né? Sim. A alimentação natural, eu tive uma experiência particular com uma cachorra que eu tive há mais de 10 anos atrás. Ela tinha uma doença hepática, chamada hepatite ativa crônica, então era uma inflamação no fígado que, de forma crônica, né, que não tinha cura. E ela melhorou muito, muito mesmo, e eu consegui ter uma qualidade de vida e um tempo de vida dela maior comendo alimentação natural. Então, eu vejo isso na prática com os cães, na clínica, né? O benefício, não só para os problemas dermatológicos. A alimentação natural, ela traz benefícios para várias outras doenças, outras patologias, né? O intestino é um órgão essencial na saúde, não só dos pets, dos seres humanos também, né? Um intestino saudável é uma pessoa saudável, é um animal saudável. Então, e hoje em dia a gente também tem muitos problemas gastrointestinais, né, que não se tinha antigamente, assim como os problemas dermatológicos, né? Então a gente tem que repensar mesmo essa questão alimentar nos pets, né? Porque muitas das vezes, será que não é o alimento que o seu pet está comendo que não pode estar causando essa alteração atual dele, né, na pele, no intestino, né, no sistema nervoso central, né? Eu assisti uma palestra essa semana online, mas é por um professor de nutrologia, falando do efeito do glúten na alimentação, causando uma alteração neurológica, semelhante a uma epilepsia, né? E coincidentemente a veterinária que trabalha comigo tem um pet com esse diagnóstico. E ela tirou o glúten e funcionou. Então, são coisas que a gente nem imagina, né? E isso eu aprendi essa semana. Então, não é uma coisa assim, que a gente tem que estar sempre procurando informação, porque a alimentação, se ela é saudável, ela vai se refletir em saúde, né? Isso pra gente funciona e para os animais também. Às vezes você gasta um pouquinho mais com a alimentação correta, né? Com a alimentação natural, com a comida, e aí você vai gastar menos com o medicamento. Exato. Né? O alimento sendo o seu remédio. Porque nesse curso de nutrologia que eu estou fazendo, é exatamente isso, é pensar no alimento como medicamento. Né? Então, você não precisar tomar o medicamento. Em vez de tomar o medicamento, você come, sei lá, uma salsinha, né? Um tempero diferente. Né? Isso auxiliando o seu organismo a evitar que você precise de um remédio. Você até respondeu já uma pergunta que eu ia te fazer, né? Falar assim, foi isso, né? Você associou ali a dermatologia, né, com a alimentação natural,
com a comida correta, né, e resolveu fazer esse curso, né, que você está fazendo agora. Foi mais ou menos isso, porque as coisas andam, caminham juntas, né? Exato. Uma coisa puxa a outra ali. Exatamente. Exatamente. Gente, olha E eu que vejo bacana. isso muito, sabe, Kátia, na prática mesmo, sabe? Os tutores, eu ainda não terminei o curso, então não estou fazendo nenhuma dieta ainda, né? Mas eu indico, né, os tutores que procurem um nutricionista, né, para poder fazer uma dieta e eles cozinharem. Hoje em dia existem pessoas que têm empresas, né, que fazem uma dieta personalizada, Sim, né? Então você não sim. precisa cozinhar, porque muitos tutores às vezes não têm tempo, né? É trabalhoso, né, fazer uma dieta personalizada e às vezes o tutor não tem a condição, né, de fazer em casa. Então hoje em dia existem empresas que fazem a dieta Sim. personalizada para o problema que o seu animal apresenta, né? É o que acontece lá com os nossos, né? Eles passam ali com uma nutróloga, faz o cardápio bonitinho. O que um come não é o mesmo que o outro vai comer, porque ela se baseou em cima dos problemas de saúde que cada um tem, montou os cardápios, e aí a rotina ali na creche ela é doida, então assim, não tem como eu cozinhar. Tem uma moça que tem uma cozinha industrial que faz, a gente manda o cardápio, vai bonitinho da nutricionista, né, da nutróloga, ela faz a comidinha, manda embaladinho. O único trabalho que eu tenho, da hora que chega, é tirar do saquinho, aquecer e oferecer para eles. E o outro trabalho, mas ele comigo, com o meu irmão, é o trabalho de pagar, né? Eu cuido, ele paga e tá tudo certo. E dá, né? Dá pra fazer. E tem gente que às vezes prefere, eu tenho um cachorro, prefiro eu cozinhar, tudo. Então, né? Mas o importante é você realmente medir, né? Colocar ali na ponta do lápis o que você quer. E a alimentação natural, eu acredito que seja a qualidade de vida. Sim, sem dúvida. Você deve perceber isso com os seus animais que comem a dieta natural, né? Com a alimentação natural. Faz toda a diferença. E eles, assim, e aí fora tudo isso, né, doutora Silmara, tem as questões da dermatologia, dos problemas dermatológicos que podem trazer devido a N fatores, né, como você acabou de citar, e ainda tem aqueles das predisposições das raças, não tem? Porque tem algumas raças que tem ali uns probleminhas, claro, esse daqui é da raça X, da raça Y. Quando é um problema assim eu não sei, às vezes eu vejo Spitz, que tem aqueles probleminha de falha de pelo, isso é muito característico dessa raça? O Spitz, a alteração bastante comum na raça é uma doença chamada alopecia X, né, que é uma falta de pelo, principalmente na região do tronco, né? Ela tende a polvar os membros e a cabeça, então os membros e a cabeça e às vezes o rabo e fica com o pelo, mas o tronco fica pelado, né? É uma doença bastante comum nesse alopecia X. E tem tratamento? Não sei. Tem tratamento? tem tratamento, mas assim, na verdade a gente chama de doença, mas eu acho que esse termo não é muito legal para isso, porque na verdade é uma alteração que é a falta de pelo, ela é absolutamente estética. Não causa nenhum outro problema mais sério para o animal, a falta de pelo, exceto às vezes alguma infecçãozinha de pele que dá por não ter a cobertura pilosa, né? Por não ter o pelo, às vezes a pele pode infeccionar. Mas tirando isso, é só estético. Não é um problema em si, não é uma doença em si, né? A chamada alopecia X é mais estética do que um problema mais sério, né? Existem outros problemas hormonais, né, que podem também dar queda de pelo, que daí isso realmente são doença, é uma doença, né? Entendi. Aí tem o hiperadrenocorticismo, que é uma alteração nas adrenais, né? Que são glândulas que ficam próximas ao rim, são duas glândulas. E essa hiperadrenocorticismo ou síndrome de Cushing pode causar essa mesma alopecia, que tende a polpar os membros e cabeça e o tronco fica peladinho, fica com os pelos. Isso tem que ser investigado, né, pelo veterinário, né, para entrar com tratamento. Aí realmente precisa de um tratamento, né, E aí, é claro que ambas as coisas, por serem diferentes, o tratamento também é diferente. Então, para a gente saber se é uma alopecia X,
a gente tem que descartar os problemas hormonais, né? Então, tem que fazer o descarte dessa síndrome de Cushing, né? Claro, com exames hormonais, ultrassom, né? Aí o veterinário vai saber encaminhar da melhor maneira. E também os problemas hormonais relacionados às gônadas, também pode dar alteração de falta de pelo. E sempre fazer esse diagnóstico sempre com exames, né? Nada de achismo. Não, Se não. a gente tem essa medicina veterinária tá tão abrangente hoje, né? Por que eu sempre, todo episódio eu acabo falando isso? Porque por conta da creche, tem muito doutor que fala pra mim, nossa, que veterinário, mas é só me pedir um monte de exame. Mas, gente, o exame é importante. Se você vai no médico, o médico, você não sai de lá com uma guia desse tamanho, cheio de exame, você vai fazer. E para a medicina veterinária, os exames, eles são importantes. Acho que para dermatologia, mais ainda, né? Sim, por exemplo, para essa questão da alopecia X dos cis, ele tem que fazer vários exames hormonais para descartar todos os problemas hormonais, para daí falar assim, olha, não tem nada hormonal, então é alopecia X. Porque não tem um exame específico que você consiga fazer que feche o diagnóstico para alopecia X. O diagnóstico é feito pela exclusão dos outros, então você tem que fazer todos os outros para poder falar, não, Sim, e é difícil às vezes a gente fazer o tutor entender, né, que não o veterinário está querendo vender. Nem sempre os exames vão ser feitos lá na clínica do próprio veterinário que está pedindo, né, vai ser feito no laboratório. Então, tutor, então aí, ó, quando você levar o seu bichinho lá no veterinário, lá no dermatologista, da doutora Silmara, e ela pedir os exames, faça. Vamos facilitar a vida, né, de todo mundo, inclusive do seu bichinho. Faça os exames, porque a veterinária hoje ela está tão avançada que a gente precisa usar de tudo isso. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa, né? Eu sei que a gente tem um roteiro que eu te mandei, e aí você já viu que a gente não segue o roteiro, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversando e as coisas vão acontecendo, né? A gente falou aí da Silmara, a gente falou aí da dermatologia, e eu queria entrar num assunto lá do Rio Grande do Sul. Podemos? Podemos. O que fez, né, o que te motivou a sair aqui do interior de São Paulo e ir até o Rio Grande do Sul? É muito complicado isso, sabe? Porque desde o momento que a gente viu, né, que eu vi as coisas acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente acompanhava pela televisão aquele monte de bichos sendo resgatados, sendo tirados da água, alguns presos, né, em coleira. E assim, a gente olhando pela televisão é uma coisa, né? Eu sabia, eu tinha certeza que eles estavam precisando de gente para trabalhar, para poder ajudar com esses bichos, porque é uma quantidade imensa de bichos que estava sendo resgatado. E assim, é claro que as pessoas lá não iam dar conta, né? E a minha vontade era daqui de estar lá, né? Eu olhava as notícias, eu via aqueles animais tirando, saindo da água, eu queria estar lá tirando, eu queria estar lá podendo ajudar eles a saírem, ou a hora que eles saírem, ajudar a cuidar, porque eram muitos animais e eu sabia que eles estavam precisando de muita ajuda, porque às vezes não é todas as pessoas que estão ali, né, que querem ajudar. Então foi uma vontade imensa de poder realmente sair daqui, da nossa cidade, e ir para lá para poder ajudar, porque de olhar a carinha deles, de ver o jeito que eles estavam e toda aquela situação acontecendo, e os abrigos lotados, e as pessoas sem saber o que fazer. Então, a vontade foi, eu não pensei, eu só falei assim, eu quero ir. E te motivou, assim, o teu conhecimento da dermatologia? Porque, né, eu pensei assim, aqueles animais submersos ali, né, há dias na água, e daquela forma, aquela água que já estava ficando uma água podre e tudo, isso tudo com certeza afetou e vai afetar na saúde ali da pele, de pelo. Você chegou a pensar nisso também, né? Eu, com meu conhecimento, também posso tentar levar essa ajuda, ou você acha que não, nesse momento não era isso? Não, Né? não foi isso, não foi isso. Nesse momento, eu tenho um pouquinho desse espírito aventureiro, né, dentro de mim aí. Por isso, da espeleologia.
E naquele momento que eu vi as pessoas indo para a água tirar os bichos, eu queria fazer exatamente isso. Eu queria estar lá no barco, pulando na água, entrando na casa e tirando o bicho daquela situação. Então a minha vontade era essa. Eu não pensei em nenhum momento, os problemas dermatológicos posso ajudar também. Não, isso não passou na minha cabeça. O que passou foi... Mesmo porque eu acho que nem é possível, né? Porque é uma quantidade enorme de animais, né? Não, é absurdo. É absurdo. Só a gente indo pra lá mesmo e vendo a realidade da situação, né? Dos abrigos lá, que é... Só na Ubra, ali onde a gente estava, tinha, em média, 3.000 animais. Né? Muito. Isso porque tem 33 abrigos só em Canoas com animais. Fora esse da Ubra, que tem 3.000, né? Naquela época que a gente foi. Né? Então é muito cachorro em muitos abrigos com pouca gente. Era uma situação que qualquer pessoa podia ajudar, pode ainda ajudar. Né? Não sei quando é que vai no ar o programa, mas eu faço até um apelo para as pessoas que estão em casa, que gostam de animal, que né, se sensibilizam com essa situação, né, dos cães lá, das pessoas, mas especificamente dos cães, né, porque tem muitos animais precisando de voluntário para colocar água no potinho, para pôr a ração no pote, porque eles têm ração, eles têm água, eles têm os paninhos, eles têm as caminhas, têm as roupinhas, mas não tem o voluntário que vai lá, pega a ração e põe no pote. Não tem o voluntário que vai lá e tira o cocô, e tira o xixi e troca a caminho. Entendeu? Falta mão de obra, né? Não precisa ser veterinário. Falta gente, falta mão de obra mesmo, né? Então fica o apelo aí para as pessoas que estão ouvindo. Né? E isso vai levar muito tempo, né, Sil? Porque, assim, né, a gente está gravando, hoje já tem um mês que se passou tudo, né? Mas não é uma coisa que daqui um mês vai estar resolvido, né? Não. Daqui 2 meses vai estar resolvido. Né? É muita coisa, né? Tanto para os humanos que estão ali, para as pessoas que vão ter que recomeçar, cidades vão ter que ser realocadas, né? De lugares ali dentro da geografia ali do estado, né? E para os animais vai ser a mesma coisa, porque como que vai ser? Eu estava me perguntando, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A doutora Silmara, ela é amiga do meu irmão, que vocês já sabem que também é veterinário, e meu irmão foi junto, né? Eles foram juntos na companhia de mais 3 veterinárias aqui da nossa cidade, e eles foram para lá. E eu acompanhei, assim, de perto, através dos vídeos que eles mandavam pelo WhatsApp, e assim, é surreal, né? A gente viu muita coisa na TV, mas eu vi muita coisa do momento que estava acontecendo ali, né? Então, acho que até os últimos dias que vocês ficaram lá, meu irmão mandou um vídeo de vocês ali no barco, que eu acho que foram vocês, né, que foram pro barco. Já fazia tempo que tinha acontecido e a água estava daquele jeito, e eram gatos ali em cima do telhado, e cachorros, e aqueles abrigos lotados. Então, assim, tem muita coisa ainda para fazer. E aí eu fiquei me perguntando, daqui 6 meses, né? Na hora que chegar a ajuda do governo, que as coisas começarem a se encaminhar para os humanos, que começarem a reconstruir as cidades, as casas e esses animais. Porque a gente não precisa ir tão longe. Precisa daqui 6 meses. Daqui 2 meses, daqui, sei lá, 3 meses. Será que esses animais vão estar nesses lugares ainda? Será que vai ter gente? Porque quando vocês foram, já não tinha um número grande de pessoas. E isso na tendência diminuindo, né? Então, o apelo que você deixou é bem real, né? Como que vai ser daqui para frente, né? O que vai acontecer com eles, né? Não, a gente assim, precisa se mobilizar para que esses animais saiam dos abrigos e consigam ir para lares temporários, né? Ou que sejam adotados, porque a gente percebeu ali que os tutores não têm procurado tanto, né, os animais nos abrigos. A gente viu um fluxo de pessoas procurando, né, mas muito aquém do que, pela quantidade de animal que tem ali, deveria ter muito mais pessoas procurando, né, os seus pets ali nos abrigos. Será que tinha muito animal de rua? Eu acredito que sim. Muitos animais de rua,
ou muitos animais já que vinham numa condição assim de maus tratos, né? De abandono. Abandono, animal magro, animal com sarna, animal que nitidamente você via que já vinha numa condição ruim, que não era cuidado, que não era, né, bem cuidado pelo seu tutor, se é que tinha um tutor. Né? Então, esses animais vão ficar ali, né? Quem que vai cuidar deles? Né? Muitos velhinhos, né? Então, a gente sabe que é mais difícil a pessoa querer adotar um animal velhinho em relação a um jovem. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Eles precisam pensar, mas a gente como cidadão, né? Como civis que somos, a né? gente precisa pensar nessa situação dos bichos. E eu acho que neste momento a melhor coisa que poderia haver é tirar esses animais dali, porque daqui a pouco não vai ter mais gente para cuidar deles. Exato, e aí? E aí? Pois é. Sabe, é o que eu tenho me perguntado, porque né, muita gente, eu estava até pensando, né, nos meus devaneios, né, muita gente falando, né, que e agora, como que vai ser, tem que fazer campanhas, tal, eu concordo. E aí fiquei me perguntando, e os próprios tutores que tinham seus animais e que não foram em busca deles, né? O que será? Porque também fica difícil para aquele ser humano, né? Ele perdeu tudo, ele não tem pra onde voltar. Ele tá num abrigo, ele não tem mais casa, ele não tem emprego, ele não tem mais nada. E aí, né, eu vou atrás do meu bicho, o meu bicho tá lá, não tenho como trazer ele, porque às vezes nesse abrigo não pode trazer o animal. Quer dizer, é mais um bichinho que vai ficar lá à mercê, vai ficar lá à deriva. E você viu, assim, que tinha esse cenário, assim, de pessoas que eram donas desses bichos e que não foram atrás por ter realmente esse pensamento de eu não tenho pra onde ir, então meu bicho fique lá. Na verdade, a gente acabou até presenciando alguns encontros, né, de tutores com os seus pets, e que daí a gente, agora você vai levar ele. Aí o tutor, não posso levar porque eu tô no abrigo, não tenho como levar no abrigo. Então, aí a gente sempre colocava o nome, né, do tutor, o nome do pet, o telefone, identificava, para ele não ficar perdido ali naquele monte de cachorro. E a gente espera que esse tutor, quando a água abaixar, volte e pegue o seu pet. Né? Mas muitos ali, a gente sabe que o tutor não vai voltar a pegar, porque também já não tinha, né, um apego muito grande. Eu vi, na verdade, várias situações, porque a gente vê de tudo, né, nesse cenário. Né? A gente viu pessoas que salvaram os animais e não pegaram absolutamente nada da casa, né, como uma tutora que eu conversei lá, ela tinha acho que 20 gatos, e ela pegou 15 e falou que acabou deixando alguns outros porque não conseguiu pegar no momento, conseguiu pegar os gatos e tinha 10 cachorros. E aí ela contou que ela pegou os animais e não pegou nada dela, não salvou nada dela, nem a roupa do corpo, foi com a roupa do corpo e mais nada. Então tem esse tipo, né, de pessoa, e imagino que ela não seja a única. E também tem aquele tutor que já vinha numa questão de abandono com o bicho, como eu falei, né, de maus tratos às vezes, que esse a gente tem certeza que não vai atrás, né, que não vai voltar e que não vai querer procurar o seu pet. Né? Eu ouvi, né, vi em algumas entrevistas, alguns tutores falando que estava no trabalho, não conseguiu nem voltar para casa, e aí o animal, consequentemente, ficou em casa, né? Esses a gente até se solidariza, né? Você está trabalhando, você não conseguiu voltar para casa, não tinha como mesmo, não tinha meio de transporte, não tinha como. A gente viu relatos de pessoas que se negou a aceitar ajuda, né? Porque se o bicho não podia ir, eu ia ser uma dessas pessoas. Se vamos morrer afogados, morreremos todos, né? E a gente viu também ali na TV as pessoas que foram e deixaram seus bichos dentro de casa, alguns fechados, né? Fechados. Não é possível. Será que o pensamento dessas pessoas foi assim, a água não vai subir? Ou eu vou deixar fechado porque esse cachorro vai tomar conta da minha casa? Ou, né, você chegou a presenciar esse tipo de cena? Teve até um caso em particular de que a gente acabou apelidando ele de estopinha,
É um cachorrinho que, no dia que eles foram pro resgate, né, o Cleiton e a Thalita, os dois veterinários que foram pra gente falar, eles foram pro bar. E aí trouxeram um cachorrinho junto com uma tutora que precisava daí fazer o protocolo para não pegar leptospirose. Então tinha um protocolo lá que a gente tinha que seguir, né? E esse cachorrinho daí tomou essas injeções, né, para prevenir a leptospirose. E eu perguntei para a tutora, eu falei, e aí, agora ele vai com você, né? Tirou da água, que bom. Ela, não, eu vou levar ele de volta para casa. Eu falei, como assim? Não, porque ele tá lá, ele tá guardando a minha casa. Eu vou voltar ele de volta, vou voltar ele de volta lá. E a casa da mulher não tinha mais nada, porque ela disse que tinha que tomar conta para não entrarem, não roubarem. Mas o cachorro era super manso. A casa da mulher era só madeira e prego, não tinha mais nada na casa da mulher. E a casa estava toda inundada. Ela ia deixar o cachorro lá. E ela deixou. Ela levou o cachorro. Levou ele de volta? Ela levou ele de volta e o cachorro ficou na casa em cima de um colchão. Isso eu não sei. A veterinária que resgatou ele no dia seguinte me contou. Ah, resgataram? Pois é, ia deixar lá na casa. Deixou em cima de um colchão, o colchão estava todo molhado da água, e ele ficou lá em cima desse colchão, sem água, sem ração, até o dia seguinte, quando a outra veterinária que estava fazendo o resgate voltou lá com o barco e pegou o estupinho. E aí a gente não devolveu mais. Tá de brincadeira. Não, E essa tutora, ela estava no abrigo? Ela estava no abrigo. Eu não vou falar o que eu sinto, o que eu desejo. Eu não vou falar, porque eu não consigo entender. Sabe? Eu não sei se não tenho ou maturidade, ou inteligência, ou bondade suficiente dentro do meu coração para falar que eu não entendo o posicionamento dessa pessoa. Não dá. Não tem como. Não dá. Sabe? Não tem como. Eu ouvi também dando uma entrevista falando que deixou os gatos no apartamento e que deixou um pacote de ração fechado. Aí a filha dela falou assim, porque daí eles rasgam. Gente, como? Eu não sei, sabe? Eu prefiro nem entrar muito nesse detalhe, porque, pra mim, dos meus animais, ninguém me obrigou a ter meus bichos, né? Ninguém chegou a colocar um revólver na minha cabeça que eu matava assim, né? Mas a partir do momento que eu escolhi ter, eu tenho que cuidar deles e eles dependem de mim, né? Não é um membro da família, é um filho. E pouco me importa quem não gosta que eu me refira a eles assim, mas se é meu filho, vai comigo, né? Então, pra mim, fica muito difícil, sabe, entender uma pessoa que não se importa, que deixa o bichinho lá, que depende, né, de alguém pra morrer as línguas, né? Na verdade. E pra guardar o teu bem, que bem! Não que tinha bem mais que o fogão tá passando ali, a geladeira, não tem mais nada, acabou. Você recomeçar a viver, é muito melhor você recomeçar com aquele companheirinho que foi teu fiel companheiro a vida toda, porque ele deixar ela, com certeza ele não deixaria, né? Mas é por isso que nós somos humanos e eles são os animais, né? Eles são, falar que um animal tá virando gente é ofender o bicho, na verdade, né? Porque eles são muito superiores que a gente. Mas eu fiquei sabendo essa semana que o Estopinha vai lá pra Santa Catarina. Foi adotado? Se essa mulher ainda quisesse cachorro, não tem a menor chance de conseguir, né? Porque não, mas ela nem vai atrás. É daquelas que... Não vai. Eu não sei, porque eu acho que o ser humano é capaz de tudo, então assim, sinceramente não sei. Ô, Silmara, e assim, né, você foi lá pro Rio Grande do Sul, né, você chegou lá, o que você viu, assim, o maior desafio que você pode concluir, assim, né, quando vocês chegaram lá? O que mais te impactou, assim, você falou, puxa, isso é forte, né? Foi um momento que a gente foi pro abrigo lá da faculdade, da UBRA, né, de ver ao vivo, né, porque a gente assistir na televisão, a gente só tem ideia, né, mas quando a gente chega lá e que a gente vê os bichos em umas bainhas quadradinhas, pequenininhas, né, presos numa coleira, super estressados, super carentes, né, e sem gente para poder tomar conta deles, poder dar o básico,
que é ração, comida, dar uma voltinha ali fora para poder fazer cocô e xixi, porque muitos deles não faziam cocô e xixi na bainha, né? E aí ficar esperando uma mão poder levá-los ali. Teve uma cachorrinha que ela ficava latindo, porque ela queria fazer cocô e xixi. E aí a Nívia, que é a outra veterinária que veio com a gente, falou pra mim, Sil, ela quer fazer cocô e xixi. Aí eu parei o que eu tava fazendo, eu tava indo medicar um cachorro, parei, tirei ela da bainha, fui dar uma volta com ela ali na grama. Ela fez 4 vezes cocô. E umas 5 vezes de xixi. Aí a gente voltou pra bainha, ela parou de latir e dormiu. Então, assim, eu fiz isso uma vez. Eu tenho certeza que não vai ter mão pra fazer isso de novo. E como que ela fica e como que todos os outros ficam. Então, a sensação de impotência... Mesmo estando lá ajudando... Não, é muito forte isso, sabe? Porque por mais que você queira fazer, você não vai dar conta de fazer tudo que precisa ser feito. Né? Ali precisa de muito mais gente do que tinha, precisa de muito mais experiência, talvez, das pessoas que estavam ali cuidando também. Então muita carência de tudo. E os animaizinhos, coitados, eles estão ali e eles que mais sofrem, né? Sim, porque eles estão à mercê de uma pessoa, né? Das pessoas, sim, né? E muitos queriam muito uma atençãozinha, assim, uma passadinha de mão, um carinho, qualquer coisa que você pudesse dar ali. Acho que isso é devastador, né? É. A gente que gosta, né? Vocês são os profissionais, né? Que fizeram um juramento de salvar a vida, ver uma situação dessa e... A gente lembra, assim, até hoje, né? Agora conversando com você, eu lembro da carinha deles, assim, eu já fico, né, emocionada e triste. Imagina lá na hora, no dia, a gente só chorava, a gente se revezava no choro. Eu saía lá pra fora, chorava, às vezes eu nem saía lá pra fora porque não dava tempo, chorava ali mesmo. Aí quando a gente tava chorando, alguém passava pela gente e falava assim, é primeiro dia, né? Eu falei, primeiro dia. Então o primeiro dia lá na Ubra foi muito impactante e acho que é até hoje, porque eu lembro deles até hoje. Né? Eu lembro dessa cachorrinha que eu tinha, eu lembro da cachorrinha que só o Cleiton botava a mão, né? E eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu com eles? Como será que eles estão, né? E falando, né, você falou das pessoas, né, que tinha mais gente e tudo. E como que foi quando vocês chegaram, que já tinha um time de voluntários, né, de pessoas atuando? Existia uma coordenação, alguém que comandava, ou estava todo mundo mais, assim, perdido? Porque é muito bicho, né? E por mais que não sejam, assim, muitas pessoas, mas tinha, acho que, né, uma quantidade razoável ali para... Tinha que ter um comando. Como que foi isso? Como que vocês trabalhavam ali, né? Tinha que se reportar a alguém ou não? Cada um usa do seu conhecimento? Foi meio que assim, olha, graças a Deus que vocês chegaram, porque a gente está precisando muito de gente aqui. A gente foi recebido por uma das coordenadoras lá. E o que eu percebi é que eles precisavam muito de gente para passar a noite lá no abrigo, porque à noite ninguém queria ficar. E realmente não dormir, ficar ali na situação do abrigo é mais difícil mesmo achar a pessoa voluntária para ficar ali. E ela reportou essa situação pra gente, ela precisava muito de gente lá para ajudar, mas que era que assim, a gente chegava, olhava, né, tinha que ter um olho clínico, né, para poder perceber o que o animal estava precisando ali naquele momento e pode fazer o que você achar necessário. Tipo, a gente olhava pro bicho, estava com diarreia, já pegava, ia dar um remédio para aquela diarreia. A gente não fazia nenhuma menção para ninguém, a não ser alguns casos mais específicos que a gente percebia que precisava de algum exame de imagem ou algum exame laboratorial, daí a gente reportava para essa pessoa que estava responsável, falava, o cachorrinho da baia tal está precisando de um exame de ultrassom, né? Aí ela ia correr atrás para poder tentar fazer esse exame. Estava disponível vocês, exames de imagem?
Sim, sim, tava. Por ser uma faculdade, também teve um apoio de um hospital veterinário da Anvivepa, né, que tinha um pessoal lá bem ativo nessa questão dos exames de imagem, e o exame laboratorial também. Só que tinha que solicitar num dia, para que no dia seguinte esse exame fosse realizado. Mas tinha, sim. Na UBRA, tinha. Mas provavelmente outros abrigos Não, menores. certeza que não. Os menores, sem dúvida, não. Tinha os abrigos maiores, que a gente percebeu que tinham um aporte de insumos bem mais estruturado, né? De tudo que eles estavam precisando ali, de caminha, medicamentos, até mais voluntários do que nos abrigos menores, né? Os menores eram mais carentes de todos os insumos, inclusive também de mão de obra. E esse lugar que vocês ficaram a maioria do tempo era em Canoas? É, em Canoas. E vocês chegaram a visitar outras cidades? Não, a gente teve que ir para Porto Alegre uma noite, porque nós não achamos hotel em Canoas, e aí a gente teve que se deslocar para Porto Alegre, mas é muito próximo uma cidade da outra, e a gente foi para dormir só. E aí já voltamos no dia seguinte para Canoas. Que na verdade era a cidade que estava mais impactada e que realmente estava precisando mais naquele momento, né, de voluntariado para os cuidados com os bichos. Sim. E você tem contato com esse pessoal até hoje? Tenho a Valquíria, né, que é uma veterinária que foi muito solícita com a gente ali nesse dia do barco, que os pessoal saíram para os resgates. Eu fiquei junto com a Valquíria, que era a veterinária ali responsável, recebendo os animais que saíam da água, né, e essa veterinária, ela atua numa cidade ao lado ali de Canoas, chamada Alvorada. Sei. E eu acho que ela é mais ligada com a parte da prefeitura, tal, a parte mais burocrática. E aí ela falou, que bom que veio algum veterinário mais prático para poder cuidar, colocar no soro e tal. Então, esse contato com a Valquíria ficou. Uma super veterinária que ajudou bastante a gente. E dos outros abrigos também, a gente ficou com contato, né, das pessoas de lá, né, de um dos abrigos que a gente levou um outro cachorrinho que também tinha saído da água, não tinha para onde levar, né, a gente fez contato. Porque eu acho que também chegou um momento que estava tudo lotado, né? Foi. A gente viu, na verdade, eu e meus pais, a gente viu um voluntário, passou na TV, que eles tiraram o cachorro da água e eles colocaram no solo, né, na rua. E ele falou, vai deixar na rua? Ele falou assim, como foi? Tem aquilo que o ideal a ser feito e o que dá para ser feito. O ideal seria tirar ele daqui, levar ele para o abrigo, né, e continuar no abrigo. Mas o que pode ser feito hoje é tirar ele da água e colocar ele aqui. Porque pelo menos aqui, as pessoas vêm, colocam ração, colocam água, né, potável, né? Mas não tem onde levar. Tava tudo lotado. Não tem mais onde levar e a gente não tem mais a quantidade de voluntários que a gente tinha no início. Né? E eu te deixo uma pergunta. Vocês têm intenção de voltar? A gente quer voltar. A gente está programando aí. Olha lá, se já vi um joia lá. Se Deus quiser, aí pro meio de julho, a gente está pensando em voltar para fazer o que for necessário, né? A nossa intenção, a princípio, era de começar a fazer as castrações desses animais que ficaram nos abrigos, que eles não foram procurar, para poder doar castrado, né? Isso facilita a doação. Mas eu conversando com o pessoal de lá, né, com essa Valquíria que eu te falei, né, com o pessoal da UBRA, a gente vai ver a necessidade daquele momento, né, do que vai precisar, porque a gente quer uma coisa, mas às vezes eles estão precisando de outra. Sim. Né, então, eu acho que a gente tem que mudar o nosso foco conforme a necessidade do momento. E vai a mesma firminha? Vocês sim? Não, acho que não. Acho que duas vão ter que abandonar o barco. A doutora Thalita, a doutora Camila, eu acho que elas não vão poder ir dessa vez, porque a Camila pegou férias e por isso ela foi, então acho que ela não vai ter essa mesma condição de novo. E a Thalita disse que talvez não dê, porque ela tem uma loja e também não pode se ausentar novamente por mais uma semana. Mas deve ter outros veterinários aí. Vai aparecer. 10? Olá, veterinários que estão aí nos assistindo,
né? Se vocês, de onde vocês forem, né? Mas se tiver alguém aqui de Indaiatuba, do interior de São Paulo, quiser ir para lá com a doutora Sumara, doutor Cleiton e mais 10 outros veterinários, entre em contato com a gente aí que a gente faz a ponte de vocês com eles, né? Porque esse pessoal aqui, gente, quando fala que vai fazer, vai, tá? Então, assim, não desiste, eles não desistem. E, de repente, se você quiser ir, é a tua oportunidade de ir também. E, de repente, se você for, você pode trazer uma guria com você, que eu quero que você fale onde que você viu aquela cachorrinha? Como é que foi? Depois eu vou colocar, gente, no final do episódio, eu vou colocar vídeos, vou colocar fotos, né, da atuação deles lá no Rio Grande do Sul, e vou colocar uma fotinho e videozinho da guria também pra vocês verem que fofa que ela é. Como que surgiu a guria? A guria, ela veio de um abrigo, né, que a gente levou o Estopinha. Quando tirou pela segunda vez esse cachorro da casa da mulher, que ela levou de volta, a gente tirou de volta, ele foi para um abrigo que era um pouco afastado da cidade ali de Canoas. Na verdade, eu acho que já faz parte ali de Alvorada mesmo, tá? Esse sítio, ele foi levado para um sítio que era um abrigo também, já tinha alguns animais ali, que o senhor, o dono da propriedade, improvisou. Pelo que deu para ver, era um improviso ali de onde ele ficava com os cavalos, né? Porque ele adaptou ali, foi fazendo uns quadradinhos de madeira e deixou nos cães uns quadradinhos. Nossa. E aí a Valquíria, que é essa veterinária, falou, não, traz ele para cá. Aí levamos o Estopinha para lá, ele ficou, tá super adaptado, agora já não tá mais na bainha, já tá solto andando ali no sítio. E é um pessoal, assim, muito simples, é um abrigo muito simples, mas que a gente percebeu, assim, um carinho muito grande, né, naquele local com os animais, né, então eles tinham um carinho diferenciado. Isso a gente só sentiu ali. Nos outros abrigos, eu não sei, acho que eram tantos que não tem como também, né, ali por ser um abrigo menor, né, a gente percebeu, assim, um cuidado, um Quantos carinho. animais tínhamos? Ai, mais ou menos, acho que uns 30, talvez. Ele tinha muitos deles também, né? Do dono da casa ali da propriedade, tinham vários ali dele. Mas que resgatados por volta disso daí. Agora com certeza tem mais. A Valquíria já levou vários outros pra lá. E aí a guria tava lá, nesse abrigo. E a veterinária de lá, a Bárbara, ela falou assim, você precisa levar essa cachorrinha embora. Eu falei, Bárbara, não posso levar ela embora porque a gente tá dormindo num hotel, eu não tenho como levar ela pro hotel, né? O hotel não aceita pet. E também a nossa viagem é longa, nós vamos parar no meio da estrada. Quantas horas deu? A gente fez uma parada, né, pra dormir. Mas, precisava, né? A gente fez uma parada, mas acho que no total, assim, somando, sem a parada, dava umas 15 horas de viagem, mais ou menos. Pra gente, bastante imagina com um cachorro. Aí eu falei pra ela isso, eu falei, não tem como, vou dormir no hotel, e aí não tem como levar. Não, mas se ela ficar aqui, ela vai acabar morrendo, porque ela precisa muito de gente perto. E essa guria, ela ficava entrando nas bainhas, porque ela era pequena, ela passava no vão das ripas. E aí ela tentava entrar e ficar aninhada junto com algum outro cachorro, porque ela tinha muito frio. E lá tava frio também. Sim. E aí ela se aninhava assim, os cachorros mordiam ela, porque não queriam ela ir. Ela era a única filhotinha ali? Não, tinha mais. Mas ela era a mais coitadinha, segundo a veterinária. Mas ela me enganou, assim, que eu já tô vendo. Assim. De coitadinha pelada, né? Muito. Era pra te conquistar. Era só isso. Aí ela também, os cachorros mordiam ela na hora de comer. Porque ela também não tinha chance pra comer. E a coitada da guria era assim, só a orelha. E ela tem um rabo voltado pra cima, assim, que é muito engraçadinho. Mas tava super magra, descalcificada, com aquelas patinhas tortas, andando, sabe? Com a pata torta atrás, descalcificação. Barriga de verme, tem aquela barriga gigantesca, costelinha aparecendo, super magrinha. Se coçando horrores, que eu falei, essa cachorra deve ter sarna.
Mas aí ela me convenceu, né? Porque eu olhei pra guria e falei, caramba, realmente, coitada, essa aqui, ela não tem chance. Deus, Aqui. ainda bem que eu não tava lá, senão eu tinha voltado com 5 embaixo do braço. A vontade nossa era mesmo. É que a gente tava em 5 no carro. Sim. E a gente não tinha como trazer E mais. precisa ser racional também. É É. difícil, né? Mas assim. É que a gente ficou mesmo com vontade de trazer. Se a gente não tivesse com malas ali na parte de trás do carro, acho que a gente teria trazido mais uns 2, 3. Será que teria vindo um pra mim? Eu acho que sim, hein? Porque eu dei a missão pro meu irmão. Falei, traga um gauchinho pra mim. Olha Ele, aí, né? pronto. Quem sabe na Fica próxima pra vez. próxima. Tô com esperança. Ou um gatinho gaúcho, um cachorrinho gaúcho, vamos ver. Ô, Sil, e você acha que agora ela já tá com você, né? Ela se adaptou com a boxe? No primeiro dia. Elas começaram a brincar já logo de cara, assim. Na primeira noite que a guria ficou em casa, elas já começaram a interagir, a Lila brincando com ela. Eu falei assim, nossa, cara, deu super certo. Porque a Lila tem 8 anos. 8 anos. Ela já rejuvenesceu. Ela sempre foi moleca. Ela sempre foi moleca. Ela sempre foi bem ativa, ela gosta de brincar. E ela era sozinha. Então, pra ela, foi assim. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo. Ela tá amando. Assim, são best friends. E com os gatos? Os gatos, a guria fica latindo. Mas o Molly, pelo nome, né, ele é muito mole. Então, assim, ele tá assim, não tá nem aí a hora que ela late. Ele continua na mesma posição, dormindo igual e tá tudo certo. E a Jack, late, a Jack sobe em alguma coisa e fica olhando lá de cima pra ela. Então tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Não, tá tudo certo. Teu marido, teu filho, curtiram? Você sabe que eu acho que o meu marido tá curtindo muito ter cachorro pequeno, porque ele nunca teve cachorro de porte pequeno, assim, igual a guria. A Lila é uma boxer, então ela sempre foi grandona. E ele nunca teve cachorro pequeno. E ele tá, assim, maravilhado, sabe? Ele fica tirando foto dela, fica fazendo um videozinho postando. Né? Que é toda bagunceira, né? Ele trabalha em casa, então ele acaba vendo mais coisa ali no dia a dia, né, do que eu vejo às vezes. E ele tá, assim, curtindo ao máximo. E aí ele tirou uma foto até um dia, ele sentado na cadeira, junto com a guria, e junto com a Jack, que é a gata. E a gata veio depois que a guria já tava lá no colo. Então eles estão se entrosando ali na boa. Mas eles vão, né? Vão se adaptando, né? Vão. Quando tá tudo no bem, né? Quando a energia ela é positiva, não tem como não dar certo, né? E você, assim, depois que você trouxe a guria pra cá, né? Você chegou a achar que ela tem algum problema da consequência ali da enchente, alguma coisinha assim? Ela chegou a ficar em algum lugar molhado? Ela foi resgatada, assim, ou não? Não, ela nasceu nesse abrigo. Ela nasceu Ela ali. nasceu nesse abrigo que a gente levou. Ela não é de resgate. A mãezinha dela, pelo que eu entendi, é deles lá. Entendi. Do morador lá da casa. E aí ela deu cria e a guria ficou ali. E aí começou a aparecer os animais resgatados e ela começou a ter esse convívio. Que, particularmente, voltando para o nosso início da conversa, eu achei ótimo, porque daí ela conviveu com vários outros cães, foi exposta a muitos antígenos, e se Deus quiser, ela não vai ser atópica. É verdade. E é bom porque daí ela veio pra cá e dá espaço para mais um bichinho ali, né? Que esteja precisando nesse momento, né? E de tudo que você viveu ali, eu já sei que a produção já mostrou ali que já deu 1 hora, né, produção? Né? De tudo que você viveu ali, que você viu nos animais, tudo, você acha que eles podem ter consequências dermatológicas de tudo isso? Quais são as consequências dermatológicas que esses animais que foram resgatados ali das águas mesmo, que ficaram vários dias. Esses dias apareceu uma reportagem de um cachorro que estava 7 dias, não, 17 dias sem comer, molhado, né, porque foi numa área onde a água não baixava e a água já estava podre mesmo, até eles estavam fazendo aqueles testes no barro, né, aonde a água baixava, eles estavam fazendo já uns testes para ver, né, o grau de contaminação, a falar de infecção, de contaminação, né, daquela água. E o que pode causar nesses animais, né? Qual é a consequência disso? Em cães, é muito comum, quando fica muitos dias, assim, né, na água,
eles terem infecção de pele. Normalmente infecção bacteriana ou infecção fúngica, né, são consequências, né, comuns de ficar submerso por muito tempo em água. Mas isso estou falando de cães. Né? Em cavalos, a consequência é um pouquinho mais drástica, né? Porque eu vi uns vídeos e acontece isso, né? Chama síndrome da imersão, né? Então, o cavalo, ele perde a epiderme, ele perde toda a pele que ficou submersa. E isso né, bem complicado, porque é muito dolorido, né? Você ficar. A pele é o maior órgão do nosso corpo e do corpo dos animais também. A pele é o maior órgão. Então, você perder parte do seu maior órgão é muito complicado, né? Além da dor, né? Tem várias outras consequências. Mas falando dos cães, né? A consequência pior seria essas infecções de pele, né? Essa questão da pele apodrecer. Eu só vi nos cavalos lá isso acontecendo, né? Eu vi isso acontecer nos cães, né? Essa síndrome da imersão. Eu nem sei se pode realmente afetar os cães, mas eu acho que é mais os cavalos mesmo, que acabaram sendo mais afetados, né? Na região da linha d'água, né? Que é do peito para baixo. Além disso, a laminite, né? Que é uma inflamação do casco. E aí tem vários cavalos que não conseguem pisar porque fica muito dolorido, é muito dolorido. Então, e os cães, que pecado. não, muita judiação. Você vê os cavalos sem pele, né? Toda a pata sem pele, e só de tocar assim já dói, né? Como se fosse uma queimadura, né? Eles perdem toda a E tem epiderme. tratamento isso? O tratamento é fazendo curativo, né? Tem, mas principalmente no controle da dor, né? No caso dos cavalos. Os cães, aí tem que ver, se for uma infecção bacteriana, que a mais comum é ser bacteriana, você tem que fazer banhos antissépticos, né? Muitos animais peludos, aí tem que também tosar, porque aquele pelo, às vezes em noza, você não consegue tirar aquele nó. Então, o ideal é que tose os cães, né, que são muito peludos, para poder ver o que está acontecendo também debaixo daquele pelo, com aquela pele. Né? Banhos antissépticos são muito bem-vindos, né? Mas o problema que eu vejo maior não é em relação à pele, né? O problema maior é em relação à leptospirose, né? E a gente viu vários casos ali nos animais com leptospirose. A leptospirose é uma doença muito séria, é uma zoonose, ou seja, é uma doença que passa de cão para o ser humano, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E já teve ali algumas mortes, até quando a gente estava ali já tinham sido 7 mortes, agora com certeza já foi mais, de morte por leptospira em seres humanos, né? Em cães também várias mortes. Um dos cães que eu atendi nesse dia do resgate estava com leptospirose, ele faleceu também no dia seguinte. Então, assim, o maior problema em relação à saúde dos pets são as doenças infecciosas. A leptospirose em primeiro lugar, e eu pontuaria em segundo lugar a sinomose, porque muitos cães não têm vacina, e eles foram para um abrigo, né, e alguns doentes, e a sinomose é uma doença contagiosa, e aí naquele convívio todo, muitos outros animais. E como saber? Né? É através de exame ou clinicamente, olhando assim, clinicamente dá para ter uma ideia aqui? Tem um exame específico, né? Tem um exame que a gente pode fazer, que testa, né, se o animal tem ou não sinomose, que é um teste rápido. A gente tinha lá na UBRA, né, na faculdade tinha esse teste para a gente poder fazer. Sim. Quando a gente via que tem a suspeita, né, por exemplo, um animal que está tossindo, que tem secreção nasal, ou que tem secreção ocular, né, sintomas respiratórios de maneira geral, nos chamam já a atenção para poder fazer esse teste. Né? Existem outros sintomas, mas um dos sintomas principais seria esse respiratório. E aí você faz o teste e esse animal, se ele testar positivo, ele tem que ser isolado do resto. Né? Mas naquela condição de abrigo, isso é muito complicado. Né? É muito complicado. Então, por isso a recomendação hoje em dia é de vacinar. O animal,
Chegou no abrigo, animal de abrigo tem que chegar e ser vacinado. Claro, exceto os animais que você testou e deu positivo, esses não, né? Vai primeiro tratar os animais doentes, né, com sinomose ou com parvovirose, não devem ser vacinados se já tiver teste positivo. Mas os outros, em qualquer condição, porque a gente na clínica, se eu recebo um animal na minha clínica que está, por exemplo, com uma conjuntivite, só uma conjuntivite, a gente não vacina, né? A gente espera parar essa conjuntivite para depois vacinar. A recomendação de abrigo é outra. O animal chegou, se aparentemente ele está bem, ele tem que ser vacinado, tá? Então, precisa vacinar esses animais que estão no abrigo, porque é uma outra condição. Então, mesmo que eles estejam não fisicamente 100% bem, eles precisam ser vacinados. Um outro protocolo. Né? É um outro protocolo, exatamente. E na leptospirose, é exame ou tem alguma coisa que você olha e fala, que pode ser, seja positivo? Tem a mucosa do animal que fica muito amarelada, né, quando tem leptospirose. Então, o animal tem febre. Um dos sintomas muito específicos assim, da leptospira é a mucosa amarelada, que a gente chama de icterícia. Né? Então, o animal ictérico, com febre, às vezes inapetente, com vômito, já é um bom indicativo. Mas tem o exame também, que dá para fazer também o exame. Mas que nem todos os lugares têm, Exatamente, né? é bom a gente ter aquele olhar clínico, né? Exato. Ô, Sil, é fantástico o trabalho que vocês fizeram lá no Rio Grande do Sul, cara, que orgulho mesmo de vocês, né? Quando meu irmão falou que vocês iam, eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque falei assim, não estarei lá para tomar conta do meu irmão, que já tem quase 40 anos, né? Mas a gente fica preocupado, porque tanta coisa ali, estrada, e a gente não sabia o que estava por vir, mas foi um orgulho muito, muito grande de ver vocês ali, fazendo aquilo que vocês sabem, né? Que é salvar vidas, foi muito grandioso. Parabéns mesmo, vocês sim, então, tiro no chapéu. E quem sabe na próxima eu não vou aí de xereta, né? Só pra passear com os cachorros, né? Não, de repente... Vai botar a mão na massa lá. Vocês vão lá, vocês tratam, precisa de gente pra pôr comida, catar o cocô, colocar água, fazer um passeio, né? Super bem-vinda, qualquer ajuda. Vou ficar super feliz. Vamos ver se dá certo. E aqui, antes da gente finalizar, voltando um pouquinho ali na dermatologia, que é a sua especialidade, né? Tem alguma dica que você pode dar para os tutores, né? Uma dica de cuidado para evitar problemas dermatológicos, alguma coisinha assim que, poxa, se você mudar isso na sua rotina, pode ajudar a não ter tantos problemas. Tem alguma coisinha assim? Olha, Kátia, eu acho que pensando numa das doenças que é a mais comum, que é a atopia, seria o que eu mais ou menos dei uma pincelada no começo, né? De deixar essa exposição dos animais, dos filhotes, da alimentação, talvez pensar, né? Sobre o que você vai dar para o seu animal comer. Mas uma dica específica não tem, porque depende muito do problema, né? O problema hoje em dia, o que eu mais vejo, são os problemas alérgicos. E aí, pensando nos problemas alérgicos, a dica é aquela básica que a gente conversou no início do podcast. Mas, eu acho que é importante, se você tem um animalzinho e tem algum problema de pele, não demore para procurar o dermatologista, porque o clínico geral, ele sempre vai tentar, usa um shampoo, usa um antibiótico, usa um anti-inflamatório, e aí, às vezes, quando o tutor chega para mim, ele já chega muito cansado de tudo isso. Sem dinheiro já. E sem dinheiro, Aí ele quer uma solução imediata com um produto só que resolva a vida dele. E às vezes não é assim, não é assim. E ainda mais em problemas de pele. Então, assim, se o seu animal tem algum problema de pele e o seu veterinário não sabe ou já tentou resolver e não conseguiu, procure um especialista. Né? E assim, não sou só eu aqui na cidade, tem outros especialistas, dermatologistas bons, mas a dermatologia ela é muito
extensa, né, a quantidade de problemas que você pode ter no animal. Então, às vezes, o clínico geral ele não tem esse olhar, né, mais direcionado, mais focado, e ele não vai conseguir, às vezes, diagnosticar o problema do seu animal. Então, o dermatologista já vai ter uma outra visão. E é importante que você procure o especialista, não só na dermatologia, em todos, né? Em né? todos. Eu sempre falo isso, aqui nos episódios eu já falei várias vezes, e os meus clientes eu falo porque eu não sou veterinária, apesar de ser irmã de um veterinário, que contato aí no mundo dos veterinários, né? Mas assim, por conta de ter a creche, tem muita gente que me pergunta, o que você acha que tinha disso? Eu falo, o que eu acho? Eu acho que você tem que levar no veterinário. E dependendo do problema que for, no especialista. Esses dias eu falei, eu não lembro para uma cliente, se você tem um problema, você, pessoa, tem um problema no teu olho, onde você vai? No oftalmologista, certo? Você não vai lá no ginecologista, você vai no oftalmologista. Se você está com um problema de estômago, você vai onde? No gastro. Então, por que ficar passando apenas no clínico se você precisa, se o seu cachorrinho está com um problema dermatológico? Muitas vezes você vai no clínico e às vezes o clínico ele tem aquela humildade de reconhecer que aquilo não é dele. Mas eu já vi muitas vezes não ter essa humildade, às vezes querer realmente tratar e vai tentando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. A pessoa realmente acontece isso, estou falando que eu já recebi relatos de tutores falando isso. Nossa, mas eu não aguento mais, porque a consulta com o especialista ela é muito mais cara. Eu falo, peraí, põe na conta do lápis. Vai no especialista. Se tiver que pagar a consulta desse especialista, faz o tratamento correto. Porque às vezes o problema é uma coisa, você começa a tratar com outra. Tem aquela coisa de se é de fungo, se é de bactéria. Se é bactéria, você não pode tratar com o que seria para fungo. Se é de fungo, você não pode tratar com o que seria para bactéria. Tem tudo isso que quem vai saber? O especialista. Então eu falo, faça com o especialista, né? Como que você trataria da tua saúde? Faça isso pro teu pet. Se você tem condições, faça isso pro teu pet, né? Então, eu sempre falo isso, sabe? Procure um especialista, vai no clínico, mas assim, viu que não tá dando, cara, não fica ali, já vai direto aonde tem que ir mesmo na fonte para tentar resolver. Eu também sou dessa opinião. E faça os exames que forem solicitados. É simples assim, né? Concordo em gênero, número e grau com você. Tem alguma rede social ou algum número do WhatsApp que você quer deixar para o pessoal entrar em contato? O Instagram da clínica, né, que é o _Indaiatuba, né? Siga a gente lá, que de vez em quando eu coloco algumas dicas, alguns vídeos também falando de como é o tratamento com os animais. Então, segue a gente lá na rede social. E tem o WhatsApp, né, meu pessoal, posso disponibilizar o Pode, meu, né? fica à vontade. O meu DDD daqui de Indaiatuba é 19, 991183619. Pode mandar mensagem, se ficou com alguma dúvida, ou se quiser tentar alguma ideia, pode me mandar mensagem que eu respondo todas as mensagens. Olha lá, gente, aproveitem essa oportunidade. Sil, eu quero te agradecer e te deixar aqui uma lembrancinha do nosso podcast. Que show! É uma caneca aqui do Patinhas em Foco, para você tomar sua água lá na Zooclínica e lembrar da gente. Obrigada. E dizer que o nosso episódio foi muito bom. Eu sabia que ia ser assim, eu tinha certeza, né? Tinha certeza absoluta. Espero que você tenha gostado, do mesmo tanto que eu gostei, e eu espero a gente fazer novamente um outro episódio mais pra frente, depois que vocês voltarem, né, dessa outra visita lá pro sul, que com certeza vai ter outras coisas para contar. Quando você quiser. E a gente vai marcar. Gratidão por ter aceito o convite, desejo muito sucesso para você, desejo aí um caminho de muita luz, de todas as suas conquistas, que você realize todos os seus objetivos, que eu sei que você é uma pessoa do bem e uma pessoa que é super dedicada no que você faz. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu, Catinha, pelo convite. Amei estar aqui, poder falar, poder dividir toda essa experiência que a gente teve de lá, porque muitos tutores ficam me perguntando, né, de como que foi lá no sul, porque tá todo mundo muito curioso ainda. Então foi uma ótima oportunidade de poder dividir isso com todos vocês. Obrigada mesmo pelo convite e pelo presente. Eu que agradeço. E é isso. E para você que tá aí,
telespectador, você que acompanha a gente, continua acompanhando, porque tem mais gente bacana para vir aqui, que vai fazer muita entrega para vocês, porque quando eu digo que o PetCast, Patinhas em Foco, é o teu canal de informação, e é o meu canal de informação também, eu não estou mentindo. Então, ó, fica ligadinho nas nossas redes sociais, a gente tem a fanpage, tem o Spotify, tem o Instagram, tem o YouTube, e fica conectado com a gente, porque aqui vai vir muita gente bacana. Obrigada por ter acompanhado até agora. E é isso, gente. Um super beijo, um lambeijo e um pato abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau! Olá pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês de um caso que aconteceu agora há pouco com a minha cachorra. Já estava pronta para descansar em casa e ela me aparece com o rosto todo inchado, que eu vou mostrar aqui para vocês. Normalmente essa reação é ocasionada por picada de algum inseto. No caso da Lila foi uma abelha. Ela foi picada pela abelha e ficou desse jeito. E precisou vir aqui para a clínica para poder tomar medicação injetável, porque existe um risco de ter um edema na glote e ela não conseguir deglutir, começar a ter dificuldade respiratória. Então, agora ela já está medicada, daqui a pouquinho essas alterações da pele dela vão começar a diminuir e ela vai ficar bem. Ela ficou bastante incomodada, as pálpebras, o focinho dela está bem inchado. Pessoal, bom dia. Aqui a gente veio hoje no lugar onde estão saindo os barcos ali para resgate dos bichos. Viemos eu, o Cleiton e a Thalita. Vai ficar aí. Só que eles foram, eu acabei ficando para cuidar de uma gatinha que tá ali internada, que foi resgatada ontem. Ela tá bem desidratada. Aí eu vou mostrar para vocês onde é o lugarzinho que ela tá ficando. E aí eu espero que eles tragam bichos lá da água. Falaram que tem bastante gato e cachorro ainda lá que não pegaram. Esse doguinho aqui, ele é super bonzinho. Ah, você comeu tudo, criança? Você comeu, olha só, comeu tudo. Só úmida, né? Ele foi resgatado ontem. Hoje tá com febre, mas comeu. Aqui as tendas improvisadas de coisas veterinárias. E aqui a nossa tendinha. Aqui é onde eu tô trabalhando hoje. E essa é a gatinha que foi resgatada. Ela tá meio bravinha, mas tá muito, muito desidratada. É, gatinha? Oi, amor. Mas ela comeu, isso é bom. Ela também foi resgatada ontem, desse bairro aqui onde a gente tá. É isso, gente.
tá muito, muito legal poder fazer parte disso tudo, poder estar ajudando os animais aqui. A gente tá com o coração partido, mas a gente tá feliz em poder estar ajudando. Beijo para todos. Ah, você virou um calanguejo. Você tá vendo? Vai, é um calanguejo. Ai, que beleza, meu Deus. Oi, guria. Oi, guriazinha. Só falta Jack. Né, guria? Jack tá com medo de você. E eu preciso agradecer por você estar sempre acompanhando a gente. Espalha que tem esse canal, o Petcast Patins em Foco do canal de informação, e tudo que é feito aqui é produzido com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E é isso que a gente vai continuar levando para vocês.